Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar início àquela leitura do livro, olha, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, vamos falar aqui, olha, como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Então, aqui, olha, na contracapa, está escrito aqui, professor de psicologia, né? Archibald de Art. Uma visão inspiradora e sensível da importância dos ensinamentos de Cristo para o nosso crescimento e paz interior, que não entra em conflito com as descobertas da psicologia. Pela primeira vez nos últimos 100 anos, a psicologia volta o olhar para o tesouro inestimado contido nas lições de Jesus, que nos permitem ver a vida de forma mais simples e amorosa. Examinando algumas das principais parábolas da Bíblia à luz do pensamento psicológico contemporâneo, Mark Baker foi capaz de extrair novos significados do conhecimento científico, empregando-os em seu trabalho como terapeuta. Como mostrar como esses ensinamentos de 2000 anos podem ser aplicados hoje em nossas vidas? Em cada capítulo, Baker conta a história de um paciente, indica a passagem bíblica a qual ele está relacionada e como sua compreensão ajudou o tratamento. Então, o livro é de Mark W. Becker. Então, vamos esmiuçar aqui a contracapa, né? Então, olha aqui, agora a gente vai olhar aqui a contracapa. E aqui está falando, este livro mostra que como sabedoria comprovada pelo tempo pode nos ajudar a lidar com nossos sentimentos e relacionamentos, tendo em mente o amor e a harmonia. Além disso, você vai descobrir como sobreviver ao sofrimento, encontrar a serenidade, diferenciar a culpa verdadeira da falsa, ser humilde sem ser passivo, parar de viver no passado. Então, vou ler aqui para você a parte aqui de trás aqui da capa. Um livro que promove a reconciliação entre Jesus e Freud. Mark Becker, ou Baker, né? Às vezes eu vou falar errado, viu, gente? Não se preocupe, porque o intuito é passar mensagem, né? Agora, nome de citações, essas coisas assim, não garanto que eu vou falar com toda segurança e certeza. Então ele busca no poder do Evangelho uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do espírito humano. Philip Gullin, autor de Criando Raízes, que disse isso. Aí tem Jesus, o maior psicólogo que já existiu, faz uma abordagem original da relação entre ciência e religião, ligando os principais ensinamentos de Jesus às descobertas recentes da psicologia. Com base em sua experiência como terapeuta e no seu profundo conhecimento da Bíblia, Mark Baker demonstra por que a mensagem de Cristo é perfeitamente compatível com os princípios da psicologia. Ela contém a chave da saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Em uma linguagem simples e cativante, ele mostra que, seja qual for a nossa crença religiosa ou filosofia de vida, todos podemos nos beneficiar da sabedoria daquele que, como diz o autor, foi o maior psicólogo de todos os tempos. Organizado em dezenas de lições concisas, este livro é uma coleção de valiosos exemplos práticos sobre como a sabedoria de Jesus pode nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano, a repensar atitudes e a praticar o perdão, a solidariedade e a lealdade, valorizando nossas vidas e nossos relacionamentos com mais amizade e amor. Então, vamos lá. Vou beber um pouco de água.
Então, esse sumário aqui, ele fala que temos aqui 11 capítulos, tá? 175 páginas. Introdução. Jesus entendia as pessoas. Sabemos disso porque talvez ele seja quem mais influenciou a história. Culturas foram formadas, guerras travadas e vidas transformadas em decorrência de um ministério há 2000 anos. Como psicólogo, sempre fui fascinado pela pergunta: por que os ensinamentos de Jesus tinham tanto poder? Depois de estudar muitos anos, descobri que se compreendêssemos psicologicamente os ensinamentos de Jesus, poderíamos entender por que suas palavras exerceram um impacto tão profundo nos seus seguidores. As teorias psicológicas atuais nos permitem perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. Há mais de 20 anos interesso-me pelo estudo tanto da teologia quanto da psicologia. Descobri que cada uma dessas disciplinas ajuda a aprofundar meu entendimento da outra. Fico sempre admirado ao constatar que os pontos de concordância entre os princípios espirituais e os emocionais podem favorecer a saúde tanto emocional quanto física. Freud, no entanto, considerava a religião uma muleta que as pessoas usam para lidar com seus sentimentos de desamparo. Essa postura deu início a uma guerra entre a psicologia e a religião, que continua até hoje. Alguns psicólogos encaram a religião como um culto que limita o potencial humano e pela mesma razão algumas pessoas religiosas olham a psicologia como um preconceito. Descobri que a animosidade existente em ambos os lados, desde o conflito, tem origem no medo. O medo dificulta o entendimento. É necessário que as pessoas parem durante algum tempo de se sentir ameaçadas para que consigam ouvir umas às outras e comecem a atingir um entendimento mútuo. Há alguns anos, um colega pediu-me que o substituísse em uma palestra que iria dar domingo numa igreja. Embora eu não soubesse nada a respeito dessa igreja, concordei em apresentar um dos seus textos sobre um tema psicológico que considero importante e que adaptei para uma audiência religiosa. Pouco depois de ter começado a palestra, um homem sentado na parte de trás da sala levantou a mão e disse: "Este seria um seminário interessante para uma terça-feira à noite na biblioteca ou algo parecido, mas certamente não é adequado à casa de Deus no dia do Senhor." Infelizmente, essa não foi a primeira nem a última vez em que, ao fazer uma abordagem psicológica, despertei a hostilidade de pessoas religiosas. Mas o contrário também sucede. Certa vez, depois de uma série de conversas com um grupo de psicanalistas sobre o cristianismo, expressei meu desapontamento em relação ao preconceito que o grupo demonstrava contra as pessoas religiosas. A explicação de um dos psicanalistas para tal comportamento foi: "Convivo com esses profissionais e acho que eles não conhecem nenhum terapeuta que seja, ao mesmo tempo, inteligente e cristão." Verifiquei naquele momento que o preconceito existe de parte a parte. Felizmente, psicólogos contemporâneos estão reavaliando muitas das ideias de Freud, inclusive seu preconceito com relação à religião. Venho acompanhando esse processo com entusiasmo há vários anos. Os pontos de concordância entre as teorias contemporâneas e o ensinamento de Jesus têm me impressionado. Muitos livros já foram escritos sobre esses sentimentos, entretanto, eu gostaria de acrescentar algumas reflexões novas a respeito dessa antiga sabedoria. Os estudos que fiz sobre a teoria psicanalísticas contemporâneas possibilitaram-me interpretar as palavras de Jesus sobre um novo prisma e enriqueceram a minha vida e a vida dos meus pacientes.
Em vez de achar que essas lições entram em contradição com as novas descobertas psicológicas, eu considero que elas produzem novas e profundas percepções que eu não havia entendido antes. Neste livro, vamos examinar de outra perspectiva alguma das parábolas mais conhecidas para aprender algo novo a respeito da sabedoria de Jesus à luz do pensamento psicológico contemporâneo. Cada um dos capítulos que se segue concentra-se em um conceito psicanalítico, que ilustrarei com os ensinamentos de Jesus. Faço referência em notas no final do livro para aqueles que desejarem ler textos psicanalíticos técnicos mais elaborados. Esforcei-me para traduzir esses conceitos complicados em termos simples, sem sacrificar a integridade do seu significado. Acredito que muitos desses princípios espirituais tragam benefícios em nossas tentativas de encontrar o equilíbrio psicológico. Procurei dar exemplos de como esses princípios se aplicam hoje em dia às nossas vidas. Os exemplos que usei foram extraídos das experiências de pessoas com quem trabalhei, que conheci ou a respeito de quem li. Por motivos confidenciais, cada exemplo é, na verdade, uma composição de várias histórias e não representa ninguém em particular. Independentemente das nossas crenças religiosas ou psicológicas, todos podemos nos beneficiar dessa eterna sabedoria. Primeira parte, entendendo as pessoas. Capítulo 1. Entendendo como as pessoas pensam. Com que compararemos o reino? Com que compararemos o reino de Deus ou que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor parte que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava aos seus seguidores a palavra conforme podia entender. Ele não lhe falava nada a não ser em parábolas. Marcos 4, 30-34. Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus nunca escreveu um livro, sempre falou por meio de parábolas e conduziu as pessoas à verdade através de seu exemplo vivo. Ele era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza sobre sua própria identidade sem julgar os outros. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender. Em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas baseadas no seu conhecimento teológico, ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Falava de um modo que levava as pessoas a ouvirem, porque sabia o que as fazia querer escutar. Jesus foi um poderoso comunicador porque compreendia o que a psicologia está nos ensinando hoje, que baseamos a nossa vida mais do que acreditamos no que sabemos. Suas críticas mais severas eram dirigidas aos professores de religião, embora fosse um deles. Jesus não o censurava pelo conhecimento que possuíam, mas pela arrogância que demonstravam. Para ele, era claro que quanto mais aprendemos, mais deveríamos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. A arrogância é sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas
nunca expressam totalmente a realidade e seu estilo de ensinar sempre levou um fato em consideração. Acredito que, se desejarmos ser comunicadores mais eficazes, precisamos aprender o que Jesus sabia a respeito da relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores são sempre humildes. Eles compreendem que a vida está mais ligada à fé do que ao conhecimento. Porque Jesus falava por meio de parábolas e não lhes falavam nada a não ser em parábolas. Marcos 4:34. Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir de sua perspectiva pessoal. Por isso ele ensinava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Podemos extrair dela as verdades que fomos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever a parábola para descobrir novos significados que nos guiem em nossos caminhos. As parábolas me ajudaram a entender a vida. Isso aconteceu, sobretudo, durante um dos períodos mais difíceis, quando eu não estava conseguindo compreender meu sofrimento. Foi uma época em que passei a questionar tudo, pensando: como pode existir um Deus se estou sofrendo tanto? Eu estava completamente desesperado e nada era capaz de me ajudar. Nessa ocasião, fui à casa do meu irmão para me queixar da minha situação. Tim é geólogo e passa a maior parte do tempo ao ar livre. Ele não costuma falar muito, mas quando o faz, geralmente diz coisas muito proveitosas. Sempre considerei um homem humilde, ao melhor sentido da palavra. Eu estava sentado na cozinha da casa dele, com o ar deprimido e sentindo-me sem esperanças, quando meu irmão disse: sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região e a vista nos deixou emocionados. As experiências do alto das montanhas são magníficas. No entanto, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha, nada cresce. Como quando olhamos para baixo, notamos uma coisa interessante. Todo o crescimento está nos vales. A parábola de Tim me ensinou uma verdade essencial. O sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. Nunca esquecerei o que Tim disse naquele dia. As palavras dele não eliminaram a minha dor, mas de certa maneira a tornaram mais tolerável. As parábolas não alteram os fatos de nossa vida, elas nos ajudam a olhá-los de outra maneira. Era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Princípio espiritual: só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Como conhecemos a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Dom trouxe uma lista quando veio para a primeira sessão de terapia. Ele não gostava de perder tempo e, como o tratamento é caro, queria me apresentar logo o problema que estava enfrentando e ouvir o meu conselho sobre o que deveria fazer para resolvê-los. Embora eu goste de dar conselhos, logo vi que não era de conselhos que Dom precisava. No entanto, ele achava que, se conseguisse o tipo certo de informação, poderia corrigir o que estava errado na sua vida. No fim de uma das nossas sessões, Dom me pediu que passasse algum dever de casa para que ele pudesse aproveitar o intervalo entre as sessões. Não vou passar nenhum dever de casa, respondi. Por que não? Perguntou ele. Porque não é disso que você está precisando. Você veio aqui para aprender algo novo a respeito de si mesmo. Se for fazer o dever de casa, vai colocar mais coisas na cabeça, quando o que precisamos é colocar mais coisas no seu coração. Pouco a pouco, a vida de Dom começou a mudar.
Apesar de eu estar lhe dando muito poucos conselhos, o que ele recebeu de mim foi um tipo de relacionamento diferente do que ele tinha na vida. Dom começou a se concentrar menos no que pensava sobre as coisas e mais em como se sentia a respeito delas. Quando se tornou mais capaz de confiar no seu relacionamento comigo, começou a investigar áreas da sua vida que nunca explorara antes. Quanto mais ele aprendia sobre si mesmo, mais conseguia perceber os motivos que o levaram a tomar determinadas decisões. Dom descobriu as verdades mais importantes sobre a sua vida, não por causa dos seus conselhos, mas porque o nosso relacionamento foi capaz de conduzi-lo a um entendimento mais profundo sobre si mesmo. Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usasse apenas o intelecto. Ele não dizia, vou ensinar vocês o que é verdade. Ele dizia, eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma do conhecimento decorre dos relacionamentos em que existe confiança mútua e não de grandes quantidades de informação. Jesus respondia às perguntas diretas com metáforas para atrair as pessoas para um diálogo e um relacionamento com ele. Este princípio espiritual que aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos nossos relacionamentos é a base da forma como eu pratico a terapia. Todos temos ideias conscientes e inconscientes que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar completamente de lado a influência de toda a nossa mente sobre a maneira como percebemos as coisas, sobretudo porque, na maioria das vezes, não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. A terapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo assim as outras verdades da sua vida. Princípio espiritual. Aprendemos a ver as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Por que tentamos ser objetivos? A sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Mateus 11:19. Gray e Beth tinham valores e metas semelhantes na vida, o que os tornava bons parceiros e fez com que o casamento dos dois desse certo durante os primeiros anos. No entanto, pouco a pouco, Beth foi ficando insatisfeito com o relacionamento. Nas primeiras vezes que tentou conversar com Gray a respeito do que sentia, o diálogo foi tão difícil que ela desistiu, porque acabavam brigando. Beth respeitava Greg, mas nos últimos tempos não estava segura nem mesmo em falar com ele de seus temores, o que a incomodava terrivelmente. Nunca fui infiel e sempre proporcionei uma vida de qualidade a você e às crianças. Não acho que existem razão para sentir medo. Se você olhar objetivamente para as coisas, vai ver que temos um bom casamento, insista Greg. Não se trata de definir que está certo e quem está errado, retrucava Beth. É que eu não me sinto suficientemente segura para dizer como me sinto. Segura? Espantava-se Greg. Mas você está imaginando coisas. Você tem uma ótima casa, uma poupança. Eu fiz para você um seguro de vida e uns milhões de dólares. A única maneira de ficar mais segura seria se eu morresse. As conversas desse tipo nunca ajudaram Beth. Foi só depois que os dois foram procurar uma terapia de casal que o problema começou a se esclarecer. Craig passou a entender que os fatos objetivos que ele tentava mostrar para a esposa não estavam ajudando. Ela queria apenas que ele compreendesse que ela sentia medo e precisava de apoio. Ela não esperava que ele eliminasse seus temores, queria só compartilhar seus sentimentos na esperança de se sentir mais perto dele.
Craig se sentia muito melhor examinando os fatos, mas percebeu que essa atitude não melhorava a situação, pois Beth precisava que ele a escutasse, a entendesse e respondesse com compaixão. Existem momentos em que a objetividade não faz entender a essência da questão. Quando Greg tornou-se consciente do que estava acontecendo, foi capaz de ajudar Beth. As pessoas valorizam demais a objetividade. Dizemos coisas como: por favor, limite-se a me apresentar os fatos, como se obter os fatos fosse realmente as coisas mais importantes a ser feita. Conclusões baseadas em fatos objetivos nos confere uma sensação de segurança. No entanto, para Jesus, agir como sabedoria era muito mais importante do que acumular fatos objetivos. Para ele, o conhecimento devia se traduzir sempre nos atos e não nos discursos racionais. Foi isso que ele quis dizer quando falou: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Podemos estar objetiva e racionalmente certos a respeito de algo que tem consciência devastadora nos nossos relacionamentos com os outros, mas a sabedoria vai sempre considerar os resultados das nossas ações. Jesus ensinou que insistir em chegar aos fatos objetivos sobre as coisas às vezes pode ser perigoso. Guerras foram deflagradas, religiões divididas, casamentos terminados, crianças repudiadas e amizades desfeitas por causa dessa atitude. Às vezes, vencer numa discussão pode nos custar um relacionamento. Como diz o antigo ditado, temos duas escolhas no casamento: podemos ter razão ou podemos ser felizes. Princípio espiritual: busquem mais a sabedoria do que o conhecimento. Então, a gente vai parar aqui um pouquinho para não ficar muito estendido, porque o capítulo ele é bem grande, cada capítulo aqui é bem grande. Então, assim, a gente vai terminar aqui, paramos aqui no próximo título, que podemos estar sinceramente errados, tá bom? Então, eu fico imensamente feliz aqui em retornar, né, a leitura, mais um livro, agora a gente iniciando, agora Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E esse livro, eu costumo falar para os meus alunos, né, de reiki, de qualquer terapia, tá? A terapia corporal, massoterapia, qualquer um. Esse livro aqui, ele é muito bom, fazer assim, para a gente entender as pessoas, os relacionamentos, as pessoas, a gente lida, a gente cuida das pessoas, né? Isso também serve também para a área da enfermagem, para a psicoterapia, tá? A massoterapia, o reiki, qualquer tipo de terapia holística. Então, eu costumo dizer também para os meus alunos sobre esse livro, que a gente começa a entender melhor o paciente, e você que não é profissional da área, mas está querendo entender, isso daqui também serve para você, essa leitura serve para você como uma reflexão, como uma terapia também. Você vai começar a se autoanalisar, como aquele outro livro que a gente começou a distinguir as pessoas ao nosso redor, e o que a gente descobriu é que nós somos protagonistas da nossa própria vida. Agora vamos entender um pouco mais a nossa mente e as nossas crenças, né? Tanto de um lado da psicologia, tanto do lado profissional, como o do paciente, do cliente, tá? Do interagente. Então, todos nós temos vidas. Então, esse livro aqui, ele abrange tudo e todos. Eu quero agradecer a vocês imensamente. Curta aí o vídeo, compartilhe, porque são assuntos bem variados e muito bons para as pessoas, principalmente neste momento agora que estamos vivendo. Muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, vai acalentar muito o coração, tá? É isso que eu desejo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijão, tchau, tchau.